Bem-vindo ao Diesel X Treinamentos Online, o seu canal especializado em treinamentos técnicos na linha diesel pesada. Aqui, você vai encontrar conteúdo de qualidade, direto ao ponto, voltado para profissionais da manutenção, reparação e diagnóstico de sistemas diesel. Seja você mecânico, técnico, instrutor ou apaixonado pelo mundo dos motores pesados, este é o seu lugar. Diagnóstico eletrônico. Sistemas de injeção diesel. Leitura de parâmetros e falhas. Manutenção preventiva e corretiva. Dicas práticas e atualizadas do dia a dia da oficina. Nosso objetivo é capacitar e atualizar você, com treinamentos 100% online, acessíveis e baseados na realidade do mercado diesel. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Diesel X Treinamentos Online, conhecimento que move o pesado. Principais componentes da transmissão MHD10. SCA, atuador elétrico da embreagem. Motor XY. Atuador de acionamento de seleção e engate. Chicote elétrico. Fornecedor Eaton. ECU, unidade de controle eletrônico. Freio de inércia da transmissão. SCA. Atuador eletrônico de embreagem. Máxima capacidade de controle nas trocas de marcha ascendentes e descendentes. Redução. Maior facilidade de manobras em baixa velocidades e ré. ECU, interna toma decisões mesmo em caso de falta de energia ou perda de comunicação. Conector de 8 pinos, comunicação com a ECU e sensores. Conector de 3 pinos, alimentação. ECU, módulo da transmissão. Possui 2 conectores, lado direito se conecta com os componentes da transmissão e o lado esquerdo com o caminhão. Funções. Energização do sistema. Estratégia e mudança de marchas. Gestão de falhas. Diagnósticos. Comandos de serviço. Motores de seleção e engate. Realiza a função da alavanca de engate. É formada por 2 motores de corrente contínua que se movem através de eixos com rosca sem fim. Eixo com rosca sem fim. Rolamento de esferas deslizantes de um único canal. Rosca sem fim de um canal. Eixo com rosca sem fim com esferas recirculantes. Rosca de um canal. Rosca de 2 canais. Rosca de 4 canais. Rosca de 1, 2 e 4 canais. Funcionamento de uma rosca de um canal de flange. Funcionamento de uma rosca de um canal de bucha roscada. Funcionamento de uma rosca de 2 canais. Funcionamento de uma rosca de 4 canais. Funcionamento de uma rosca dupla de um canal. Chicote elétrico. O chicote elétrico da transmissão tem 2 conectores de 38 pinos. Um conecta os componentes da transmissão com a ECU, e deve ser substituído em caso de falha. O outro conecta com o sistema do caminhão. Chicote elétrico ECU. O chicote da transmissão liga os seguintes componentes:
Atuador ECA. Freio da transmissão. Atuador X e Y. Válvula da redução. Sensores de posição X e Y. Sensores de rotação. Freio da transmissão. Função: frear o eixo intermediário, contra-eixo, na transmissão de marchas para facilitar os engates principalmente na saída. Acionamento elétrico com ação eletromagnética. Funcionamento do freio da transmissão. Freio da transmissão de atuação eletromagnética. O freio da transmissão é formado por dois tambores, um externo fixo com fresado interno e um interno móvel com fresado externo. Os tambores estão conectados entre si por discos de aço ligados ao tambor externo e discos de composite ligados ao tambor interno. Esses discos são montados de forma alternada para melhorar a eficiência do conjunto. Os discos de freio ligados ao tambor externo possuem dentes que o conectam ao tambor e seu lado interno é liso para a rotação livre do tambor interno. Os discos de freio ligados ao tambor interno possuem dentes internos que o conectam ao tambor interno e seu lado externo é liso para a rotação livre do tambor interno. Isso permite a livre rotação do tambor interno. O conjunto trabalha 100% do tempo lubrificado pelo óleo da transmissão, e a placa de pressão fica recolhida por ação de molas. O óleo tem a função de lubrificar e refrigerar o freio da transmissão, aumentando sua vida útil. O conjunto de pressão é formado por uma placa de pressão acionada por uma bobina eletromagnética. Existe uma mola que mantém o freio solto e quando o módulo ECU aciona a bobina, esta faz a placa de pressão ir de encontro aos discos travando-os. Quando a corrente elétrica da bobina é cortada, as molas agem e recolhem a placa de pressão, liberando discos e soltando a transmissão. Este ciclo de atuação e soltura do freio da transmissão se repete a cada acionamento do sistema com a finalidade de parar a transmissão para engate e desengate das marchas. O sistema de lubrificação mantém um fluxo constante de lubrificante no conjunto. Os discos de composite, ligados ao tambor interno, possuem ranhuras para aumentar a dispersão térmica e facilitar a lubrificação. Essa lubrificação retira o calor gerado quando da atuação do freio da transmissão. O lubrificante está em constante circulação no freio da transmissão, garantindo longa vida útil do conjunto. Freio da transmissão. Conjunto do freio inercial completamente montado e não prensado. Freio da transmissão. O freio inercial possui lubrificação forçada através de uma bomba de óleo do tipo de rotores excêntricos, utilizando o óleo da transmissão. Freio da transmissão. No cubo do freio inercial existe um furo, sem rosca, que serve para a entrada do óleo para a bomba de óleo. Freio da transmissão. O corpo da bomba de óleo possui em seu interior duas cavidades. Um lado da sucção. Dois lados da pressão. Sensores da transmissão. Sensores de velocidade. Sensor de rotação da embreagem. Sensor de rotação da árvore de saída. Sensor de rotação da árvore secundária. Sensor de rotação do freio inercial. Sensores de seleção e engate. Sensor provido de mola para o ponto central. Necessário ajuste na montagem. Sensores alimentados com 5 volts. Sinal de retorno varia em função da marcha engatada. Sensores. Sensor de inclinação. Ativa o freio durante 3 segundos se a rampa tiver uma inclinação maior que 3%. Este recurso ajuda na saída em uma ladeira e protege a embreagem. Este sensor está dentro da ECU. Sensores. O HSA só funciona com a veículo com a primeira engatada em manual ou automático, e com uma inclinação mínima de 3%.
Sensores. O HSA só funciona com o veículo com a marcha ré engatada, manual ou automática, e com uma inclinação mínima de 3 graus. Sensores. O HSA só não funciona com o veículo no plano. Sensores. Sensor de posição de embreagem, SA, informa para o módulo qual a posição da embreagem e o desgaste do conjunto. Embreagem. Embreagem tem o diâmetro de 395 mm. Disco do tipo sinterizado. Tipo pull. Puxada. Funcionamento da redução. Quando o garfo está engatado para o lado do eixo de saída está reduzido. Funcionamento da redução. Quando o garfo está engatado para o lado da caixa básica está direto. Válvula redutora de pressão. A válvula redutora de pressão recebe suprimento de AR do sistema 24, acessórios, com uma pressão mínima de 6,2 bar ou 90 psi e máxima de 9,5 bar ou 140 psi. Bloco dos solenoides. O corpo das válvulas da redução, estão montados os dois solenoides, a descarga para a atmosfera e a entrada de ar. Cilindro da redução. Cilindro do pistão da redução e seus orifícios de passagem de ar. Lado da redução, 1. Lado direto, 2. Válvula redutora de pressão. A válvula redutora de pressão reduz a pressão de trabalho para uma pressão de mínima 3,80 bar ou 55 psi, máxima 4,50 bar ou 65 psi. Cilindro da redução. O cilindro do pistão da redução possui dois tampões tipo Allen de 3/16 da polegada para aferição das pressões. Lado da redução, esquerdo. Lado direto, direito. Solenoides da redução. O cilindro do pistão da redução possui dois solenoides para controlar da posição do grupo redutor. Esses solenoides são normalmente abertos para a atmosfera, são controlados pela TCU. Solenoides da redução. Os dois solenoides de acionamento da redução ficam normalmente em repouso e bloqueiam a passagem de ar, isto se dá por ação de mola. Solenoides da redução. Para o acionamento da redução, a TCU aciona o solenoide próximo ao conector 1. Com isso libera pressão para o pistão engatar a redução. E o ar do cilindro do lado direto é expulso para a atmosfera. Solenoides da redução. Para acionamento da redução, a TCU aciona o solenoide 1. Este libera pressão que vai acionar o pistão da redução. Solenoides da redução. Para acionamento da direta. A TCU aciona o solenoide afastado do conector 2. Com isso libera pressão para o pistão engatar a direta. O ar do cilindro do lado da redução é expulso para a atmosfera. Solenoides da redução. Para o acionamento da redução ocorre a liberação de pressão no lado esquerdo do alojamento. Para acionamento da direta ocorre a liberação de pressão no lado direito do alojamento. Solenoides da redução. Para acionamento da direta, a TCU aciona o solenoide 2. Este libera a pressão que vai acionar o pistão da redução. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber o aviso das novas videoaulas. Uma realização Diesel X Treinamentos.